Olha, Thiago, você interrompe a gente porque a gente fala mais que a matraca. Fica tranquilo. Por mim, eu tenho todo o tempo do mundo hoje, mas minha preocupação é vocês aqui. Se vocês tiverem sem tempo, vocês falam. Não estamos ao vivo, eu sou o Thiago e bem-vindos ao Papos Enaem. Uma mesa, dois estranhos, uma confissão inesperada se desenrola. O ar fica mais pesado a cada mordida. Durante o primeiro encontro, Fernanda revela a Igor os horrores que aconteceram ao seu corpo durante um procedimento estético. Sim, essa é a sinopse do curta Jill, dirigido pela Camila Skincaglia e pela Samira Uchoa, e escrito pela Camila, pela Samira e pela Mari Albuquerque. O curta é protagonizado pela Bela Camero e pelo Jonas Oliva, e teve sua premiere mundial no Festival do Rio em outubro do ano passado, na competição de curtas da Premiere Brasil. Foi idealizado em 2 meses e gravado em uma única diária, pelo que eu pesquisei aqui, depois elas vão corrigir se eu estiver errado. E foi o único curta brasileiro selecionado para o BIF, com 3 Fs, o Brussels International Fantastic Film Festival, que acontece, ou aconteceu, se você estiver vendo essa entrevista aí no futuro, dos dias 3 a 18 de abril de 2026, na categoria de curtas-metragem. Esse festival acontece lá em Bruxelas, na Bélgica, e é um dos maiores festivais internacionais de cinema fantástico do mundo. E eu tenho a honra de receber aqui, como a primeira convidada aqui do nosso Papos, as primeiras convidadas, na verdade, do nosso Papos Enaem, uma das diretoras, né? Uma não, né? As 2 diretoras que eu não esperava aqui, gente. Então agora veio as 2 diretoras, melhor ainda, as 2 diretoras do Jill, tá? A Camila Skincaglia e a Samira Uchoa. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo ótimo. Super obrigada por este convite. Eu vou fazer uma correçãozinha, mas é Camila Skincaglia, é italiano. Skincaglia, tá. Skincaglia, sai lá. Eu treinei por várias vezes o nome, eu falei, fui aportuguesado, falei Skincaglia, falei tudo, esse foi o máximo que eu fiz, mas Skincaglia tá ótimo. Skincaglia, passei muitas coisas na minha infância, já me chamaram de tudo que você pode imaginar. Estamos aqui com a Samira Uchoa. Olá. Dá um oi para nós, Samira. Muito bom estar aqui com você, Thiago. Um prazer imenso poder falar desse filme, né? Que uau, vamos descobrir ele aí juntos com você agora. Mas muito bom poder estrear, né? Aqui esse programa novo e a gente começar com o Jill com o pé direito. Inclusive, a nossa primeira vez falando sobre o Jill num podcast, tá? Então, vamos juntos. Sério, a gente deu algumas entrevistas nos festivais, mas é o primeiro podcast que a gente vai dissecar de fato o curta, né? Que massa, que massa. Pô, fico feliz demais de receber vocês. Falei isso no off, vou falar no on aqui. Que honra ter vocês aqui com a gente. E eu adorei o Jill, eu adoro a Bela, eu tava falando pra Camila, e quando eu vi que ela protagoniza, eu achei incrível, assim. E foi bom demais acompanhar o trabalho de vocês e ver a visão de vocês com curta, tá? Eu vou querer um carbonara mesmo. Ossobuco com risoto alla milanese. Geralmente, o cinema brasileiro ele é um cinema ali visto como cinema de guerrilha, né, onde uma pessoa faz tudo. Mas eu vi que o Jill, muita gente participou da produção do Jill, os créditos são bem grandes, né? Incluindo nomes que trabalharam ali com artistas brasileiros, seja na música ou até em produção gastronômica. E eu queria saber de vocês como foi comandar o projeto recheado aí dessas várias visões. Eu venho da publicidade, né? Eu sou produtora no meio publicitário há mais de 15 anos. E o Jill, vou voltar um pouco no tempo, ele começou quando eu fui mandada embora. Eu moro em Nova York, né? Eu estava indo ao Brasil visitar por 2 meses para ir para um casamento. E com o apoio da Samira e do João Mari, a gente escreveu esse roteiro, levou ali um mês, mais ou menos, para o roteiro ser escrito, mais ou menos 3 semanas de pré-produção e a diária. Eu estou acostumada a fazer produções mega rápidas, mas é porque no meio publicitário tem muito dinheiro, né?
E eu conheço pessoas muito incríveis deste mercado por conta disso. E o interessante aqui é que essas pessoas estavam com sede de fazer cinema. O cinema no Brasil, ele é muito de escanteio, né? Não tem quase verba nenhuma, é difícil para tirar do papel, uma burocracia para os editais. Então, eu cheguei muito na linha direta ali. Olha, estou fazendo um curta, vou gravar na minha última segunda-feira no Brasil, minha última segunda-feira em São Paulo, é o dia que eu tenho um restaurante. Eu consegui um elenco incrível, porque foi tudo muito rápido, né? A Bela Camero topou, falei, gente, eu tenho a Bela, eu não vou desperdiçar essa oportunidade, quem quer entrar no barco vem, quem não podia já ir atrás de outra pessoa, então foi realmente muito frenético, caótico, mas a gente deu as mãos e foi, né? E deu tudo super certo, né? Não, eu acho que é isso. A Camila, cara, ela é um monstro na produção. E assim, eu venho do cinema, né? Do cinema independente ali, que a gente fica, cara, meses, né, para fazer uma coisa, porque é isso, é chamar um amigo que vai ali conseguir. E a Camila, tanto que eu falo muito que esse trabalho com ela me deu uma outra perspectiva, né, de como eu conseguiria fazer um filme, cara, porque eu olhava e falava assim, gente, a gente não vai conseguir fazer isso em 2 meses, né, de tipo, 2 meses assim, 2 meses de roteiro e, né, dali 2 meses a gente gravar. E ela chegou e é um furacão, assim, então ela foi conseguindo, tipo, ela foi produtora executiva, produtora ali, um monte de coisa, e ela foi conseguindo pessoas, então é isso, né, a gente começou nós 3 ali, pensando pequenininho, né? E aí, cada nome que entrava, a Camila mandava, gente, consegui isso aqui. A gente, meu Deus, o negócio tá ficando grande, né? O negócio tá acontecendo, a gente vai ter que gravar mesmo, não vai ter jeito, a gente vai ter que gravar em uma diária. Então, eu acho que foi isso, né, toda essa expertise dela, da publicidade, eu acho que cresceu muito e trouxe muita robustez para a gente conseguir levantar e fazer esse filme como ele foi feito. Que bacana, assim. Ainda bem que deu certo, né? Fico feliz que deu certo. Olha, eu vou te falar várias vezes que eu pensei em desistir, que às vezes eu tava, ai meu Deus, eu não aguento mais, era muita pressão, isso, que... E aí eu falava, não dá mais para desistir, porque tem 40 pessoas já envolvidas, e elas muito dedicadas, assim, e em especial a turma de efeitos especiais, elas estavam assim, cara, elas foram até a Bela, elas fizeram um molde do seio, elas fizeram testes de sangue, a cultura gastronômica, né, a culinária gastronômica também estava fazendo vários testes, então estavam numa dedicação, assim, muito bonita de se ver, foi realmente uma produção à parte, assim, né, da agilidade de todo mundo, da vontade e também de todo mundo entender que a gente tinha ali uma super limitação, né, pouca grana, esse restaurante, essa data, a Bela estava se mudando para o Rio de Janeiro, ela estava de mudança interestadual, né, e a gente conseguiu essa data dela, então foi tudo um grande encaixe, assim, digo até que energético, espiritual, eu sou muito grata, porque foi o dia que, sabe, quando tudo e aconteceu, assim, então eu sou eternamente grata por todo mundo que participou, assim. E sim, né, como você comentou lá, foi uma diária. Deve ter sido loucura. Foi. Eu e Samira choramos várias vezes achando que não ia ter filme, na hora de editar a gente falava, oh meu Deus, por que a gente só gravou uma vez? Porque não tinha como gravar 2 vezes, né, era uma diária, então... Mas deu umas mãos e rolou. Eu posso pagar minha parte, viu? Mas aproveitando que a gente está falando da Bela, muita gente esquece, né, que a direção ela vai além do ação, ali da estética, e que o diretor também, ou diretora, ela tem que dirigir atores, né? Eu queria saber como foi o processo de conduzir ali a Bela e deixar a atuação dela, entre aspas, mais controlada, assim, quase beirando ali a apatia, contrapondo ali com os absurdos que ela falava, assim. Isso veio do conceito, né? Quando eu criei o tratamento do Jill, esse é um filme que o diálogo, o texto, ele já é muito difícil. E a gente não queria cair na caricatice, de ficar uma coisa muito exagerada.
E esse filme, ele veio também de uma vontade de criticar o trabalho do Yorgos Lanthimos, que é um grandíssimo diretor, um mise-en-scène maravilhoso, mas eu sou uma fã que ama e odeia ele ao mesmo tempo, porque eu já estava muito cansada de ver ele usar sempre violência contra mulheres como um dispositivo de choque. E ele fez isso de novo no Kinds of Kindness, e uma das ideias por trás desse tratamento é usar a influência dele para fazer a crítica, né? Então, o deadpan, que é o método de atuação que a gente usou, é muito utilizado por ele, que é justamente o uso da apatia para dar mais humor ou criar mais desconforto dentro do que está sendo dito, né? O Yorgos usa isso muito como um dispositivo cômico, a gente quis usar para tornar a coisa mais séria, mais... um dos pontos principais disso era que o poder desse jantar tinha que estar na mão da personagem da Bella. Então é por isso que ela comanda tudo, e esse tom foi muito importante para isso, né? Eu acho que ela absorveu muito bem, né? Tanto que é isso, a gente teve um dia de ensaio com ela, né? Que a gente, inclusive com ela e com o Jonas, para a gente, inclusive, apresentar para eles essa proposta, né? Do filme e tudo. E eu acho que eles embarcaram muito bem nessa proposta de atuação, né? Porque é isso, como a Camila disse, o absurdo ele está no texto, né? Então é isso. Eu acho que essa, né? Quando você faz esse contraponto do que tudo que ela diz é extremamente violento, né? O que ela sofre é extremamente violento. Todas as ações, né? E aí ela tá com aquela, né? Com um acting neutro falando aquilo. Eu acho que impacta a gente de uma outra forma. Né, ao invés da gente querer demonstrar, né, fazer a caricatura do texto, né, na atuação. Então, eu acho que isso foi algo que, inclusive, fez crescer, né, esse texto que ela dava. Eu acho que se a gente entrasse por uma outra via de proposta, talvez o texto ele se perdesse. Exato. E aproveitando, só para complementar, a Samira é atriz também, né? Então ela foi uma super adição nesse ponto que você começou falando, né? Hoje, né, a gente cria toda a estética, o mise-en-scène, chega na direção dos atores, e a Samira foi fundamental nisso, justamente porque ela tem esse mesmo diálogo, né, com o ator ali. Eu acho isso muito importante, isso facilitou muito. E vou rasgar seda para a Bella também, porque a Bella, cara, ela é impressionante. Ela é impressionante, assim. O mais importante, a minha maior preocupação ali, além do deadpan e tudo mais, eu tenho pavor quando eu assisto um filme de toda a categoria de cineastas que o texto soa fake. Você lembra que aquela pessoa está atuando. E o deadpan já ajuda meio nisso, né? Que não tem que entregar muito, então já estava ali reservada com esse método também. Mas a Bella, ela tem uma facilidade, cara, de tudo que sai da boca dela. Parece que ela pensou, sabe? É impressionante, assim. Eu já era muito fã do trabalho dela e eu saí desse trabalho 3 vezes mais fã. O Jonas é incrível também, tá? Lembrando que ele é ótimo, ele foi um parceiraço, ele topou coisas impressionantes desse filme, porque o personagem dele era muito ridicularizado, né? E ele foi muito parceiro, ele entrou muito na história, na razão por trás do filme, o que tem ali, né? O que a gente está contando, do que a gente está falando, de como essa violência cotidiana que as mulheres passam é vista como algo do dia a dia, né? Então ele foi muito parceiro, e então foi um trabalho assim que o nosso dia de ensaio ele foi fundamental. A gente sentou na cozinha da Samira
papelzinho na mão e era ler, vamos ler, puta, isso aqui não parece que foi você que falou, quer mudar, vamos mudar. Como que para você soaria mais natural? A gente fez muito esse exercício também. Isso, bem lembrado. Eu acho que isso também eu acho que é muito importante né, eu vindo da atuação, né, essa liberdade que a gente teve com o texto, porque é isso, né? A gente escreveu um roteiro e cada ator ele vai dar um texto de uma forma, né? Dentro da realidade dele, dentro do cotidiano dele. E como a gente queria que essa atuação ela fosse muito naturalista mesmo, então a gente deixou isso muito aberto. Tipo, cara, essa palavra tá estranha, muda essa palavra. Sabe, como seria melhor para você para dar esse texto? Porque é isso, como a gente não tinha tempo de trabalhar, né, fazer trabalho de mesa, de ficar estudando, a gente não tinha, né? E infelizmente no cinema do Brasil a gente não tem mesmo, né? Todo esse tempo, ainda mais pensando em cinema independente, num curta-metragem, enfim, horário dos atores, de toda a equipe. Então, eu acho que foi um ganho muito bom para a gente, né? Pensando no resultado no dia da gravação, assim, essa liberdade mesmo do ator também criar, né? A Bela também viu o texto, sugeriu coisas. Eu acho que isso também foi um trabalho muito coletivo dentro desse universo que a gente tinha criado ali no roteiro, né? Porque é isso, o roteiro é no papel, né? A partir do momento que o ator dá vida para isso, né? Então ele também tem esse momento de criação para propor coisas, né? O que foi muito interessante também dos dois, né? Tanto do Jonas quanto da Bela. Feliz demais, assim. Eu ia perguntar isso sobre essa contribuição deles, né? Mas você já complementou aí falando sobre. Mas eu vou complementar mais um pouco. Pode falar. A Bela, ela teve uma participação muito interessante também, porque antes até do ensaio, a gente fez uma reunião onde ela apontou, por exemplo, ela tinha acabado de ser apresentadora num festival de curtas, e foi assim, bem momento, né? Bem sincrônico. E ela trouxe algumas coisas que ela percebeu, que ela aprendeu ali, foi super valioso, assim. Ela comprou muito. E acho que a Samira trouxe muito bem isso. É muito importante dar a liberdade do ator criar o personagem ali junto, senão ele vai sair truncado. Ele vai, né? Mas eu diria que desse ponto, acho que é isso mesmo. E como você estava falando de desconforto aí do cinema do Yorgos, enfim, eu vejo muito ali, desde o cinema dos anos 80 aos anos 2000, né, essa questão de gerar o desconforto, principalmente em filmes de rape revenge, que estavam muito na moda, né, e eles acabam vendo ali o tiro sair pela culatra, né, porque durante a maior parte do tempo é a sexualização das personagens femininas, e aí sobra muito pouco tempo para tal vingança e a cartaz ali. E com filmes recentes, né, como Titânio, A Substância, ou até o próprio Jill, eu queria saber como vocês veem essa mudança desse cinema agora, feito, na maioria das vezes, por mulheres. Eu acho que você está falando de grandes filmes que foram nossas inspirações, né? Sim. Titânio, eu inclusive conheci a Júlia Ducournau recentemente, depois de ver o último filme dela. Ela é uma poeta, cara. Aquela mulher, ela é uma poeta, assim. O que ela faz é muito humanitário, assim, sabe? E ela conseguiu trazer ali no Titânio, Substância também tem alguma coisa ali sobre esse poder na mão da mulher, né? Isso era extremamente importante para nós. Porque a gente não queria colocar na tela uma história totalmente violenta, onde a mulher fosse revitimizada, né? Então, o grande desafio dessa nova linguagem, não só dentro do Jill, mas de um modo geral, é justamente esse, é sair daquela linguagem neutra, comum que a gente aprendeu,
que é o cu, que é como se mostra isso, para criar novas formas de narrativas onde o poder está dentro da mão da mulher. Poderiam ser várias coisas. Será que era mesmo ela se vingar dele? Isso a gente já viu, mas não é isso. A história aconteceu com ela. Então, esse foi o nosso desafio e eu acho que conseguimos, né, atingir o objetivo de uma forma bem satisfatória, que é isso, ela domina aquele jantar, ela é dona da própria história, ela dá o tom da história, ela dá o tom da crítica, a crítica já está ali, então eu espero ver mais cinema assim, eu acho que 2026 ainda tem muito chão, a gente ainda vê muita coisa que eu não acho que deveria estar nas telas, mas depois de tanto debate, tanta discussão, parece até que a gente está retrocedendo um pouco, né, em alguns pontos, mas eu entendo também que é desafiador. E é onde a gente, tanto eu quanto a Samira, a gente tem também projetos individuais, né, e a gente troca muita figurinha, é onde a gente está sempre pensando em como a gente vai mudar essa narrativa. E um dos meus sonhos é a gente, daqui 10 anos, estar falando de novo sobre isso numa nova cena. Uma cena onde a gente está inclusa, né, amiga? Que a gente já vai ter feito mais coisas, se Deus quiser, muito mais coisas, não nesse tempo do cinema brasileiro, que a cada 10 anos sai um filme, não que tenha mais, que nossos projetos estejam aí fora ganhando vida, mas que a gente esteja falando dessa nova cena mesmo. Eu estou muito investida nisso. Eu acho que a mulher ela precisa de uma nova narrativa para se ver, para ter um reflexo mesmo nas nossas vidas. Ainda mais falando de um momento atual agora, eu vou viajando, tá, gente? Eu vou falando e quando eu vejo já estou falando o quê? Do feminicídio atual no Brasil, que eu acho um grande absurdo. E eu quero que as mulheres tenham mais empoderamento mesmo de uma outra forma, porque, pô, é isso, eu vou revitimizar, reviolentar a mulher na tela, né? É isso que, né, tudo isso que a Camila falou, e, cara, eu acho que tem algo aí que eu acho que é um dever nosso como cineastas, né, que a gente está aí fazendo esse tipo de filme, entrando nessa questão do cinema do desconforto e tudo mais, que é um novo olhar, mas no sentido, porque assim, eu acho que a gente, né, eu tenho 39 anos, eu vi muito filme, né, feito por homens, colocando mulheres nesses papéis e naturalizando isso, sabe? Eu acho que esse é o desafio também. Às vezes eu me pego num roteiro e falo, cara, como que eu posso mudar isso? Porque às vezes a primeira coisa que me vem é colocar a mulher nesse lugar, porque eu já vi tanto isso, né? Então cria-se uma narrativa mesmo. Eu acho que é uma mudança de narrativa que ela é gradual, que ela é desafiadora mesmo, porque a gente precisa pensar fora disso e trazer muitas vezes para a nossa realidade, né? Porque eu acho que é isso que a gente traz, assim, tanto no DIU quanto nos nossos projetos pessoais, como eu sinto isso, sabe, sendo mulher, e é muito diferente quando é um filme dirigido por mulheres, né, que tem essa consciência assim de como é ser mulher no mundo. Parece, às vezes eu tô falando, né, sobre mais mulheres no cinema, mas parece que é um papo já tão batido, mas cara, aí você olha para o lado e fala, cara, não, a gente precisa falar ainda tanto isso. E a gente precisa, mais do que falar, fazer tanto isso, fazer cinema, sabe? Colocar essas narrativas para o mundo, fazer a pessoa, mesmo desconfortável, porque eu acho que, né, o corpo da mulher no mundo, ele vive em constante desconforto, sabe? E aí, quando a gente coloca isso na tela, eu acho que a representação, o DIU pra gente foi, cara, muito isso, né? Eu falo, sempre eu e a Camila somos pessoas muito desconfortáveis, né? A gente conversa, a gente se conecta muito nisso, no desconforto, e aí quando a gente coloca isso na tela, no cinema, numa personagem que é a protagonista,
é estranho para muitas pessoas que estão acostumadas a nos ver em outros papéis, né? E eu acho que isso que é muito potente, né? Esse desconforto, essa estranheza para a gente mudar o registro, mudar a narrativa, né? Mudar a forma como que a gente já viu tantas vezes isso acontecer, assim. Então eu fico muito feliz quando eu vejo isso, né? A Júlia do Cornovo, tipo, fazendo Titânia. Agora esse filme novo eu não vi, mas aí estou louca para ver, né? A Substância, Poesia. filmes que são, né, referências diretas para a gente, tá lá no nosso tratamento, né, cara? Exato. E eu acho que a gente está vindo para, né, tentar mudar Exato. alguma coisa. Eu acho que a gente devolve o desconforto no filme, no Jill. Exato. Né? E é interessante isso que você trouxe, Sami, a gente está tão condicionado a ver de uma certa forma que o Jill nos festivais, as mulheres, elas se veem em cada coisa que tem ali. Às vezes elas se veem no date esquisito, né? Eu não vou contar aqui todas as cenas, gente, quando estiver, né, disponível, por favor, vocês todos vão lá assistir, tem que esperar um pouquinho, mas eu quero muitos views, a gente merece. Mas, enfim, as mulheres se veem, quando elas vêm conversar com a gente, elas se veem muitas cenas, muitos detalhes. Os homens, geralmente, têm várias reações. Uma reação, aí eu vou contar, ela faz o pedido dele, né? Quantas vezes homens não ficam completamente já... Mas por que ela faz o pedido dele? Cara, ela tá agindo como um homem. O papel, né? Não é como um homem, mas é que o papel ali de autoridade é dela, ela assume, ela ocupa, né? E ela devolve ali na mesma moeda aquilo que a gente já passou várias vezes, né? Tipo, de um cara falar, não, você vai gostar mais disso daqui. Que? Você tá mandando meu estômago agora, meu filho? Né? Então, tipo, é um pouco isso, mas é interessante essa reação da audiência, porque a gente aprende muito com isso. Aonde a gente vai usar agora para o próximo desconforto, para o próximo filme? Quais são, né, os métodos e o que é até um pouco mais eficaz na mensagem, assim, é um processo maravilhoso, assim. E não foi nem algo que foi extremamente pensado para isso, né? Não foi, era só meio engraçado. E a gente começou, tipo, com os feedbacks, gente, isso é um ponto. É um super negócio. Então, tipo, que loucura, sabe? É isso, é essa mágica, né, da resposta do público, né? E da troca de posições, né? Tipo, vamos mudar aqui um pouquinho, vamos trocar as perspectivas e ver como a gente se sente. Sim. México, então? México. No Brasil não dá, né? Sobre o lugar desse tipo de filme aqui no Brasil, né? Porque muitas vezes o cinema experimental, com filmes ali mais sensoriais, tem uma linguagem mais simbólica, tal, interpretativa, ele acaba não sendo tão abraçado assim pelo grande público, né? Que está acostumado ali com narrativas mais diretas. E o Jill, ele mesmo ele tendo temas que a gente consegue identificar, pelo menos a gente gosta de terror, gosta, enfim, de cinema, o filme ele não parece querer entregar muito ali tudo de bandeja, ele provoca, né, e abre espaço ali para várias leituras. E eu queria saber de vocês se existe uma preocupação com essa mensagem, de como essa mensagem chega nas pessoas, ou interessa justamente essa abertura para interpretações diferentes e até um pouco inesperadas. Cara, eu sou muito da contracultura, né? E a Samira também. Então, é importante para nós que o público participe. Agora, no momento que vem tudo mastigado, que a gente tem acesso a contratos de streaming, onde eles são expostos, né? Que tem que lembrar 3 vezes qual que vai ser o plot para a audiência. Eu sou totalmente a favor do movimento contra, a Sammy também, ela vai poder falar mais depois, mas é isso, eu acho que a gente se deu ao luxo ali de, vamos dar o tempo ao tempo, vamos criar estranheza entre eles, vamos deixar rolar, vamos esticar o tempo dentro do filme, vamos deixar a atmosfera rolar.
E assim, teríamos feito muito mais disso se a gente tivesse tido mais diárias, né? Como a gente teve uma diária, então a gente teve que dar um talento ali, mas eu sou muito a favor da atmosfera. A atmosfera de um personagem, quando você coloca um personagem na tela com o mundo deles, o contraste por si só já está ali, e eu sinto falta de mais filmes assim. A gente vê tudo muito rápido, a gente vem de uma última edição de Oscars, que a maioria dos filmes tem muita coisa acontecendo. Você termina o filme, parece que você assistiu 3 em 1, e você não tem você não pode piscar, você não pode ir no banheiro, que você perdeu a narrativa inteira, já aconteceu um acidente de carro, eu fui assistir o do Timothée Chalamet, cara, você não faz nada, você fica ali, porque senão você vai perder alguma coisa desse roteiro super complexo, o que eu até gosto, mas eu acho que a gente está vindo desse movimento de, gente, vamos resgatar o slow cinema, a atmosfera, a participação do público. É interessante quando alguém vem conversar com a gente e falar, cara, me deu um alívio quando você falou que esse filme era para ser desconfortável, porque eu estava muito desconfortável. E a pessoa, ela teve que descobrir isso sozinha, para depois, porque a gente estava lá falando sobre isso, ela tipo, nossa, era isso mesmo, porque eu estava muito desconfortável, né? Foi um dos screenings que a gente teve que o menino chegou e falou isso para nós. Então, eu acho essencial, acho que o cinema é feito disso, acho que sétima arte é isso, né? Os outros filmes que eles são mais mastigados, assim, eu acho que eles são para um outro tipo de consumo, sabe? É um consumo, talvez, aquele momento que você quer o cérebro lisinho, 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 amo também, não julgo, tá? Mas eu acho que a gente está num outro movimento, assim, a gente tem uma veia muito revolucionária, muito política, e a gente fala de corpo feminino, né? A gente fala de corpo, e o nosso corpo sempre foi um corpo muito público, então, para falar disso, eu acho que tem que ter um cinema mais cruzão, assim, um cinema mais raw, mais, sabe? Existe uma narrativa, né, que foi o que a gente construiu no roteiro, enfim, para gente, né, isso tá até um pouco óbvio, né, pensando no que a gente construiu no roteiro, mas é isso, para mim, eu sou muito do cinema sensorial, eu amo tanto ver, né, consumir quanto fazer. E eu acho que eu e a Camila, a gente, deu um match nesse lugar. Como a gente pode fazer, né, as pessoas sentirem ao invés de só entenderem a narrativa, sabe? Então, assim, eu sou apaixonada por filmes que não te dão um fim da história, um final feliz, né? Uma resolução, um filme que te dá agonia. Muitas vezes eu saio do cinema e falo, ai, cara, que raiva desse filme, não gostei desse filme. E eu fico com esse filme uma semana. Depois que eu fiquei com ele uma semana digerindo, aí eu falei, cara, que massa, filme foda, porque me fez pensar. Eu não saí da sala de cinema e no dia seguinte esqueci o filme que eu tinha assistido, né? É isso, não sou contra, adoro às vezes só um entretenimento, mas eu acho que especificamente no Dil, eu acho que a gente intencionalmente construiu isso. Né? Como a gente deixa isso aqui mais estranho, e é isso, né? Sem essa preocupação, a gente fez, cara, o cinema independente, né? Eu acho que se a gente não puder explorar isso no cinema independente, vamos fazer o que a gente quer. Onde que a gente vai fazer isso, né? Então, eu acho que isso é a cereja, assim, da gente ter... Cara, vamos explorar isso, vamos explorar essas sensações, explorar essas estranhezas aqui. Se entendeu, entendeu. Se não entendeu também, sabe? Eu acho que é um momento, né, que a gente está, inclusive de carreira, de testar a gente, se testar outras formas de fazer. E eu acho que isso que foi o tesão de fazer o Dil. Eu tô muito com vocês, né? Esses dias eu tava conversando com a minha mãe, fazendo um disclaimer aqui, e ela gosta de ver novelas antigas, e aí eu falei, cara, como é bom ver novela antiga, porque as cenas são longuíssimas. Hoje em dia é tudo cortado,
para virar, sei lá, corte de Reels no TikTok e pronto, sabe? Antigamente as cenas duravam muito tempo, assim, enfim. E a Samira falou de sensorial, e, cara, queria elogiar o som do filme, que eu assisti ele na minha TV aqui, que é bem grande, e eu falei, que som bacana, deixa eu reassistir com meu fone de ouvido aqui no computador. E aí eu comecei a ouvir tudo assim, então eu falei, caraca, que som bom, cara. E às vezes a gente liga muito para a imagem e esquece do som, né? Sim. E o som constrói tudo ali, né? Sim. Foi pensado para isso, assim, construção de tensão através de som. Como a gente não tinha tanta imagem também, por essa limitação de tempo e tudo, né? Foi ali a refação de som, como que a gente vai para esse lugar, né? Indo aqui ela precisa trazer isso. Então, é audiovisual, né, gente? A gente esquece que é audiovisual. Uma curiosidade do som, né? Essa trilha ela foi composta para o filme. Sim. Né? Ela tem uma referência de uma cantora, Mina, uma cantora italiana das antigas, acho que dos anos 50. Se eu estiver falando besteira, a internet não me mata. E a composição ela é italiana, mas ela também conta a história. Então, se alguém falar italiano e for ouvir, vai pegar alguma coisa, porque ela tá falando, ela canta ironicamente, como é fácil ser mulher. Ela tá falando isso, sabe? Então, realmente ali a gente... Uma das delícias de fazer um curta, né? É pensar em cada micro detalhe ali. A gente recheou bastante tudo que a gente pôde. E o áudio ele foi fundamental nisso, né? Eu adoro, assim, sou suspeita para falar. Mas, meninas, para encerrar aqui, eu queria saber planos de futuro, não só do curta, mas de vocês, assim, sobre o curta, se ele vai fazer um circuito maior de festivais, se vocês têm alguma ideia, vocês pretendem que ele possa virar um longa no futuro, não sei. Em relação à carreira de vocês também, se vocês pretendem fazer mais curtas com essa temática ou outras temáticas também, fiquem à vontade. Olha, o Gil ele ainda está num circuito de festivais, né? A gente prioriza ainda alguns grandes festivais, e aí é um processo longo. Eu tô louca para colocar na internet, mas é aquilo, tem que esperar, né? No Brasil, muito em breve, daqui a pouco a gente consiga colocar, porque a gente já estreou no Brasil, a gente já está agora numa segunda fase, quase reta final de festivais. Estamos agora na Europa, em Bruxelas, e a gente ainda está na luta por uma estreia legal nos Estados Unidos, né, na América do Norte. Então, vem aí. Daqui a pouco a gente tem o Gil, pelo menos disponível no Brasil. O Gil tem uma boa chance de virar um longa, mas ainda é algo a ser estudado, porque ele é uma história muito compacta, ele é aquilo ali, né? Eu sinto que hoje existe uma coisa assim do curta ter uma tentativa de ser um longa, e o Gil ele é um curta, ele é bem um curta mesmo. Então, se for para ele entrar num longa, talvez ele entrasse no mesmo formato, mas com mais tempo, com mais diárias, com mais degustação de tudo que a gente conseguiu construir ali. Planos do futuro, temos muitos, né? Cara, eu tenho pelo menos... Eu tenho, assim, uns 5 filmes idealizados, né? Eu tenho um curta já roteirizado, que está virando um longa, e aí eu estou no processo de levantar fundos, o que vier primeiro vez, se for para virar um longa de uma vez, vai virar um longa de uma vez, se for para ser um curta, vai ser um curta, e depois ele vai virar um longa. E eu estou, no momento, focada nesse projeto, para eu ter uma estreia já como um longa ou como um segundo curta, para conseguir me desenvolver ali com meus outros projetos que são um pouco mais complexos, né? Esse meu segundo projeto, ele é sobre uma au pair, né, que sai do Rio de Janeiro e vem para os Estados Unidos para trabalhar com uma família do subúrbio americano, e aí descobre, né, as grandes
as grandes armadilhas desse mundo, né? Então é sobre isso, ele tem bastante crítica também, não só ao corpo feminino, né, em relação a esse universo, mas em relação ao universo dos países de primeiro mundo, com, né, o hemisfério sul. Eu vivi muito isso aqui, morando nos Estados Unidos, né? Então trago muito essa temática agora. E assim, só para complementar, né? O Dil, ele tem ido bem em festivais, né? A gente estreou no Festival do Rio, que é o maior festival da América Latina. Estreamos agora na Europa, que é um dos maiores festivais do gênero. Mas o Dil tomou muito não, cara. Ele tomou muitos nãos que eu não esperava. E quando eu fui dar uma investigada, né? São coisas assim interessantes, tipo, porque é uma locação só, são poucos personagens, e então é uma pena um pouco, assim, sabe? Eu acredito que o filme mesmo ele merecia talvez um pouco mais de espaço. E eu espero que as mulheres, no geral, tenham mais espaço no futuro. Eu estou trabalhando no meu segundo projeto pensando muito nisso, em ir lá, pegar e criar meu espaço, ocupar meu espaço para eu conseguir falar mais sobre essa temática, sobre esses assuntos. Eu acho que tanto eu quanto a Samira, a gente tem muito a falar sobre isso. E de experiências distintas, né? E acho que tudo buscando isso. O que eu mais quero é ver mais mulheres falando. Eu espero que a gente ocupe cada vez mais espaço, que a gente crie novas narrativas, que a gente saia dessa neutralidade, essa fake neutralidade, que é, na verdade, o discurso que foi criado pelo homem depois de tantos séculos, né, dominando a narrativa na literatura, no cinema, nas artes como um todo. Bom, sobre o filme, a Camila já, né, falou tudo sobre. Cara, eu tenho projetos também, né? Tenho 2 curtas-metragens, um já está com o roteiro quase finalizado, que eu pretendo filmar esse ano ainda. E conversa muito com o Jill, né? É um body horror. De uma personagem que é uma mulher lésbica que vai congelar os óvulos, enfim, né? Que é uma experiência pessoal minha também, né? Geralmente eu trago, né? Eu tento trazer nos meus roteiros algo que me incomoda ou que me desafia. Então, esse roteiro especificamente foi de um processo que eu vivi mesmo pessoalmente, né? No meu congelamento de óvulos. E é isso, né? Completamente ficcional, e aí eu vou para, né, o roteiro, ele tenta fazer isso de, tipo, como o desconforto, ele borra no body horror, né? Tudo ali não é obviamente, tudo que aconteceu comigo, mas como eu me senti, né? Então, eu acho que é sobre essas sensações, assim. Eu pretendo filmar ele esse ano, espero que eu consiga, estou finalizando aí um outro tratamento dele. E aí eu tenho outro curta escrito, mas eu acho que esse vai ficar um pouco para depois. E estou escrevendo um longa com uma outra amiga também, com a Alice Stamato, que aí esse longa né, assim, todas as minhas protagonistas são femininas, fala desse lugar da mulher, só que é em outra camada, né? Esse outro longa aí que a gente, enfim, está tentando entrar em laboratórios para desenvolver melhor, mas eu acho que é isso. Agora continuar, né? Aproveitar as portas que o Jill nos abriu, né? Para a gente continuar falando disso, desse cinema que a gente acredita, colocar essa nossa narrativa no mundo, assim. Que venham mais oportunidades, não apenas para nós, mas para mulheres no geral, porque é sofrido, tá? É difícil entrar no meio, é difícil trazer grana, é um processinho árduo, mas esperem nos ver muito por aí. Como brasileiras, não desistimos. Jamais, cara. Jamais. É só lembrar da Anitta. A Anitta fala, se você não desistir, uma hora você chega lá. Pô, bora. Não desistir, não vai. Ótima citação. Ótima citação. Mas, gente, obrigado demais pelo papo. Obrigado. Uma honra receber vocês aqui a primeira vez no nosso quadro Papos Inaem.
a Camila Skincalha. Acertei agora? Quincalha. Só pensar no Quincalha. Já para A mãozinha, né? A mãozinha. E a Samira Show, obrigado, tá, gente? Obrigada. Vocês têm algo mais para falar, para encerrar, enfim? Fique à vontade. Olha, muito obrigada pelo convite, é uma honra, tá? A gente está aí ávidas por todas as portas, por todos os espaços, a gente tem muita essa energia para colocar aí no mundo. Quando o Jill sair no Brasil, estou trabalhando isso, né? Estamos trabalhando para que isso aconteça muito em breve. Vão lá assistir, é legal, é interessante, vai incomodar e vai ser legal. Botem, né, avaliem a gente no Letterboxd e me sigam aí nas redes. A paginazinha lá. Lá tem a paginazinha no Letterboxd já, mal bonitinho. Gostei. Sigam as redes, tá? Temos as redes do Jill, sigam lá pra gente, para ficar sabendo quando o Jill estiver no ar. Me sigam nas redes sociais também, @Camila Skincalha, se escreve Glia, Skincalha. E nos vemos por aí. É isso, gente. Obrigada. O meu é Samira Uchoa e o Jill é @iud, né, no Instagram. Então é Jill inglês. Sigam lá e espero que muito em breve a gente consiga ver o Jill nas telinhas dos nossos computadores. É isso. É isso, gente. Deixa o like, ativa o lembrete, assina o canal, toda aquela coisa de YouTube. Aqui na descrição vai ter todas as redes sociais, tanto do Não Acreditei Nada, quanto do Jill, quanto da Camila e da Samira vão estar aqui também, tá bom? Grande Siga, beijo. Não Acredita em Nada, hein, gente? Beijo. Tchau, tchau. Você não quer ser mãe?